Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts da Semana pela Sustentabilidade Ibero-Americana, o Ciclo 7, que neste ano comemora 10 anos. E para quem não conhece, o Ciclo 7 é uma comunidade apaixonada pelo desenvolvimento sustentável, presente em 22 países da América Latina. E uma vez por ano é realizada a Semana da Sustentabilidade, que acontece nos dias próximos ao Dia da Terra, dia 22 de abril. O propósito do Ciclo 7 é sensibilizar, fazer um forte apelo à ação, dar o exemplo através da visibilidade das boas práticas e inspirar mais pessoas sobre as questões sociais e ambientais enquadradas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A partir de uma visão de sustentabilidade colaborativa, realizamos experiências e partilhamos conhecimentos em torno de 7 temas: biodiversidade, mobilidade sustentável, educação, design sustentável, estilos de vida e organizações sustentáveis. A produção desse podcast é uma iniciativa do Parque Ecológico de São Carlos. Meu nome é Daniela Piassi, eu sou estagiária de Biologia do Parque Ecológico e eu vou conduzir essa conversa. Hoje, nosso episódio está um pouquinho diferente, estamos conversando remotamente aqui, estou muito bem acompanhada pela Samantha Campos, que é chefe de seção do Parque Ecológico, e pela Inacira Bonfim, que é coordenadora do Comitê de Educação Ambiental da ASAB, e também é professora de Ciências em Sapucaia do Sul. Hoje, nossa conversa é sobre um dos 7 temas, que é educação. Mais especificamente, vamos falar sobre educação ambiental. Então, meninas, eu queria primeiro agradecer a companhia de vocês nessa manhã, especialmente aí a Inacira, que se dispôs a conversar com a gente online, né? E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, falar sobre a trajetória profissional de vocês, como que vocês chegaram até aqui hoje. Bom dia a todos e a todas, né? Como a Dani me apresentou, eu sou Inacira, eu sou professora, sou bióloga, sou educadora ambiental, de onde falo, né? Eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu trabalho há 28 anos, vai fazer 29 agora em junho, na Prefeitura de Sapucaia do Sul, como professora. Neste meu tempo de trajetória, eu comecei anterior a isso, quando eu cursava ainda biologia, um estágio no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, que hoje é Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, e tive muitas idas e vindas ao zoo, porque era um projeto, primeiro como estagiária da biologia, de 92 a 94, e depois 96, e aí por diante, até 2017, foi entre idas e vindas, né, vai para a sala de aula, retorna para o zoo, para a educação ambiental, conforme assinavam um convênio entre a Prefeitura de Sapucaia do Sul e a Fundação Zoobotânica. Então, muitas vezes dependia do olhar de cada gestão para assinar esse convênio ou não. E ali foi me encantando, fui trabalhando, né, com a educação ambiental, e é bem importante, assim, nessa minha trajetória, porque é entre o chão da escola, que é o espaço formal, a educação ambiental no zoológico, que é um espaço não formal, e essa interface deles, né, essa questão de como trabalhar a educação ambiental tanto dentro da escola quanto fora da escola, no parque zoológico, né, e assim por diante. Então, essa minha caminhada, atualmente, eu estou quase em vias de aposentadoria, até coloquei ali aposentadoria, mas nesse meu concurso, nessa minha trajetória em Sapucaia, porque depois eu vou falar um pouco mais, né, eu estou entrando num outro projeto da minha vida, que seria a elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, né? Aí a gente vai incluir ali instrumentos de pesquisa, análise, sistematização e interpretação dos dados obtidos. Então, nós vamos fazer um levantamento de como está a educação ambiental aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né? Pesquisando os espaços formais, os não formais, que aí eu vou colocar ali os zoos, aquários e outros espaços não formais. Então, é uma segunda etapa que é bem importante para fazer esse mapeamento de como está a educação ambiental. Então, minha trajetória basicamente é isso, né? Também na minha formação no ensino médio fiz magistério, então tenho essa questão desse olhar de como fazer essa transposição didática com as crianças, com os jovens, com os adultos. Isso é bem importante para nos dar essa experiência, né? Mas
eu tenho muito para falar na continuação, a apresentação basicamente é essa. E quero agradecer muito a Samantha, querida, que teve participação de eu estar fazendo parte do comitê, né, de educação da ASAB, e na continuação eu vou colocando um pouco mais das experiências, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, tá? É, muito legal, muito trabalho aí, né? Entrando um pouquinho mais no nosso tema, então, você comentou, né, Inacira, que é um membro da ASAB. E a ASAB atua participativamente em várias frentes em defesa dos trabalhos para a continuidade da conservação ex situ, né? E a educação ambiental é um dos pilares dessa atuação. É uma das principais ferramentas para a divulgação dessas ações. Afinal, é assim que a comunidade onde essas instituições estão inseridas, sejam zoológicos ou aquários, vão tomar conhecimento sobre os trabalhos que são desenvolvidos ali, que vão muito além do lazer contemplativo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso. Assim, eu acho que a primeira questão que nós temos que trabalhar é o olhar do público quanto a esses espaços. As pessoas ainda têm muito preconceito quanto aos zoológicos, né? Acham que ainda é lá pela concepção primeira dos espaços dos zoológicos, que foram as coleções particulares, né? Os gabinetes lá que eles tinham aquela questão do encantamento com os animais e de ter uma coleção particular que começou lá atrás, fez com que muitas espécies fossem dizimadas do seu meio ambiente, fossem retiradas para fazer parte de um acervo particular, de reis, rainhas, enfim, do pessoal, digamos assim, que tinha condições de ter lá naquela época, né, essas espécies. E isso depois foi evoluindo, e esse olhar que ficou, esse estigma que ficou do zoológico como cativeiro, por isso que nós procuramos não usar mais essa palavra, os animais sob os cuidados humanos, porque cativeiro lembra algo cativo, preso. Nós temos que cuidar até como que nós usamos, os termos que usamos para não fortalecer mais ainda esse estigma, né? Então, essas coleções, como foi concebida a ideia de espaços como zoológicos, foi o que acabou ficando na mente assim das pessoas. Então eles ainda têm muito preconceito quanto a esses espaços não formais, que é a prisão de animais, que eles sofrem, que são retirados da natureza. Então tudo isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho de educação ambiental. Isso eu vi porque o meu trabalho do mestrado, a minha dissertação, foi bem uma pesquisa basicamente assim, né? Usou como território educativo, desafios, possibilidades e interfaces com a escola. Então, ali nós fizemos uma pesquisa, um levantamento para ver como que as pessoas também veem esse espaço e como que as escolas utilizariam, né, ou a concepção que eles têm de zoológicos. E o que tu vê muito nas conversas, até no recreio, quando os professores estão reunidos, é que, zoológico, Deus o livre, coitado dos animais, presos e tudo mais. Então, essa concepção, quando nós fazemos o trabalho de educação ambiental nos zoos, é o que nós temos que trabalhar neste público, sempre colocando por que os animais estão ali, de onde vieram. Isso eu estou vendo bastante assim, a história daquela espécie, algum bannerzinho, um cartaz, algum indicativo de onde veio aquela espécie, para que as pessoas se sensibilizem, porque conscientizar, a gente não consegue conscientizar, né? Ninguém, se a pessoa não quiser. Então, nós temos que sensibilizar e encantar para que eles realmente consigam entender. Muita formação de professores. Esse trabalho do Zoo de São Carlos acho também muito bacana, tem esses projetos, que ele tem que estender, tem que ser além dos muros. A escola ainda é considerada o maior, ou o único espaço, né, o locus ali, de educação. Mas nós temos que ver que esses espaços não formais, como os zoos e os aquários também, são importantes. Então, o trabalho, o nosso comprometimento é grande, porque 700 milhões de pessoas, tipo assim, como nós já vimos, né? Muito mais pessoas vão aos zoológicos do que vão a um campeonato nacional, né? Então, nós temos um público muito grande de familiares, de escolares, só que é tudo muito rápido. Eles passam, o público passa, e nós temos que dar o recado e dar conta em pouco tempo. Então, esse encantamento, essas informações têm que ser bem preparadas e bem pensadas, organizadas, para que faça sentido
para o público que vai passar ali, que vai ver, mas que vai criar memórias afetivas. Nós vemos muitas crianças que depois foram nossos alunos, que depois estão adultos e que lembram de um passeio ao zoo, que lembram de uma visita e lembram do que foi trabalhado. Então, isso é bem importante, porque nós fazemos a diferença, né, nosso trabalho de educação ambiental nestes espaços. Então, assim, ó, o Comitê de Educação da ASAB tem este compromisso, tu já colocaste ali, né, quais são os principais pontos da educação ambiental dos zoos. Todos os anos, desde 2013, é feito campanhas nacionais, onde tem uma espécie bandeira que vai trabalhar com in situ e ex situ, né? No caso, um pesquisador que trabalha a campo, aquela espécie, e que nos espaços zoológicos e aquários também, né? Eu sempre trago os aquários junto, eles são trabalhados. Então, isso, fazer essa interface com as escolas é bem importante. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu estou desenvolvendo agora na escola, só para ilustrar. Eu estou trabalhando agora, eu não estou mais em sala de aula, mas eu trabalho com a educação ambiental, laboratório de ciências da escola, e eu sempre trago, eu digo, eu não estou mais no zoo de Sapucaia do Sul, né, eu não saí do zoo, mas o zoo não sai de mim, eu ainda tenho esse apego e a convicção de que é importante esse trabalho que é realizado nos zoos, né, então, assim, ó, a educação infantil da minha escola, em Sapucaia, está trabalhando com um projeto onde tem eles trabalham os fonemas, as letrinhas, né? O A, E, I, O, U e outras letras. E eles têm um calendário onde para cada letrinha tem uma espécie de animal para trabalhar. E eu acho importante tirar aquela questão de animais exóticos só, de trazer os animais dos nossos biomas do Brasil, da nossa fauna, e que estejam ameaçados de extinção. Então, o A seria o A de arara. Aí eles têm lá, Ana Lu, parece, enfim, é o nome da ararinha, né, da arara azul. O que eu fiz? Eu consegui, como eu tenho muito contato ainda com as colegas, né, as amigas que eu fiz nos outros Sapucaia, consigo os materiais que penas eles juntam, que vai caindo, né, das espécies, espinhos do ouriço, e aí nós vamos... eu vou pegando esse material e levo. Então, eu levei as penas da arara, levei as lupas para os alunos verem e tudo mais, e fiz um trabalho, né, falando sobre a arara azul e do projeto da arara azul. Então, assim, ó, tu ressignifica aquela espécie que eles vão trabalhar, não é qualquer arara, é a arara que está ameaçada de extinção, que está sendo feito tráfico delas, né, desde a questão dos ovinhos e tudo mais. Então, tu traz significado para aquela espécie, não é simplesmente arara, né, uma arara azul, é a arara azul, é a Blue, que é o nome da arara azul, que tem uma delas que tem lá no nosso zoo, em Sapucaia. Então, tu vai trazendo. E como tenho a felicidade que Sapucaia do Sul é a terra do zoo, que a gente usa né, esse slogan, assim, esse jargão. Então, a gente pode dizer, já visitaram o zoológico? Quem já foi no zoo? E aí tu começa a trabalhar. O E de ema, aí leva o ovo da ema, leva o material. I de iguana, O de ouriço, e o U de o irapuru, é uma espécie de ave ali. Mas, enfim, sempre eu vou trazendo esses projetos. O T de tatu, eu levei um material e até um livro que foi escrito por algumas autoras que estão trabalhando e já estão divulgando o livro do Tamanduá Bandeira. Então, é falado numa linguagem acessível para o público e é também falado, tem as ilustrações. Então, tu traz essa questão da pesquisa, do conhecimento, das curiosidades para os alunos, né, na escola. Então, tu ressignifica, que nem eu digo, ressignifica a questão da educação ambiental, fazendo sentido, né, para eles verem mesmo. E aí, geralmente, o projeto culmina com a visita ao zoo, para eles verem realmente aquelas espécies, sentirem os cheiros, né, estar no ambiente propriamente dito. Então, essa questão do trabalho que os educadores têm
Ele é um trabalho bem árduo, assim, ele é de formiguinha, porque nós recentemente criamos um grupo no WhatsApp dos educadores ambientais da ASAB, os associados mesmo. Então, ali nós queríamos melhorar a comunicação com eles, vendo o que estão fazendo. Eu acho que nós precisamos fortalecer mais e participar mais de eventos científicos, eventos de pesquisa, congressos, seminários, enfim, né, para mostrar o que é feito nos zoológicos, porque isso vai fortalecendo a ideia da importância desses espaços, vai rompendo esse muro de que só a escola é só aquele quadrado ali, cada um no seu cantinho, né? É trazendo, e nós notamos um encantamento, os professores se encantam quando tu faz uma formação de professores e eles entendem o que é um espaço, né, não formal como o zoo. Aí eles veem que faz sentido, mudam. Eu ouvi muito assim dos professores: eu mudei minha concepção em relação aos zoos, agora eu entendi, porque nas formações tu faz uma parte que eles conhecem os bastidores e vão ver realmente como é que é cuidado esse animal, como que eles não comem restos de comida, que a gente não tira da natureza. E tu trabalha muito a questão dos estigmas quanto a algumas espécies, né? Eu não sei, Dani, se tu quiser me interrompendo, pode ir. Pode ir interrompendo, tá? Mas assim, ó, o que eu também coloquei ali no trabalho de pesquisa, na dissertação, é a questão de como os desenhos informam coisas erradas para as crianças, né? A avestruz, quando está com vergonha, enterra a cabeça na terra, no buraco. A anta é burra. O tamanduá bandeira, ele dá azar, tem que atropelar. Aí tu fala da fauna atropelada, tu fala... Então, tu traz esse olhar para os educandos e para os professores, para os educadores, porque muitos também desconhecem muita coisa e não tem tempo de estar se qualificando, de estar podendo participar e, enfim, de estar se atualizando nessas questões. Então, esse é o nosso papel enquanto zoo. Quando uma família ou uma escola vai ao zoológico, ela tem que sair com uma informação, ela tem que sair com mais informação do que quando ela chegou, né? Tem que sair encantada e entendendo a proposta do zoo. Uns não vão, vai ficar, mas sempre tem alguém que vai e a sementinha tu planta. E depois tu vai, às vezes nem vemos, né, a colheita, mas nós entendemos que muitos vão além, que se formaram na área por causa disso, porque visitam, porque respeitam, porque entendem como funcionam esses espaços. Então, eu acho bem importante essa questão. Professores que têm medo, por exemplo, de cobra. Aí, muitas formações, nós íamos lá, os professores, Deus o livre, eu nem quero ver. Aí, nós colocamos. E quando tu vai... Como é que fica o aluno que vê o professor como exemplo, com medo e correndo e coisa e tal? Então, a gente tem que, às vezes, tentar superar, né? Ganhar forças ali, olha, não precisa tocar quando tem a parte que, às vezes, dá para fazer, né? Com os profs, no caso. Mas olhar ali, porque o professor, quando ele vai numa formação, e só um exemplo, ele vai tocar na cobra, vai sentir que ela é gelada, vai sentir a textura, ele vai falar com mais propriedade com os alunos, né, com seus educandos, e vai poder. Então, tudo isso é muito importante. E então, essas campanhas educativas que nós estávamos falando, começou com uma espécie bandeira, né? Teve o tatu, teve a anta, lobo-guará, os papagaios, o cavalo marinho, o tamanduá-bandeira, mico-leão dourado, e assim foi indo. Depois nós começamos a reestruturar um pouco essas campanhas, porque conforme a espécie, muitas vezes tu não tem só um pesquisador, tu tem mais pesquisadores, ou tu tem outras espécies, né, do acordo com o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, nós tínhamos uma lista ali, né, nesse acordo, para poder trabalharmos. Então, nós fomos reestruturando a campanha de 2022, por exemplo, foi sobre a herpetofauna. Então, era espécie de cobra, de jabuti, e os anfíbios, né, a perereca pintada, né, a Nyctimantis pomba, né. Então, assim, é um olhar diferenciado, porque a maioria, anfíbios, Deus o livre, né, acham que tem toda uma história por trás, né, que muitas vezes acaba atrapalhando a questão do conhecimento e de preservação. Então, quando tu tá vendo essa espécie e tu foi a uma visita ao zoo e tu tá trabalhando teia e cadeia alimentar na escola, tu pode usar esses exemplos, que tudo está conectado.
que a questão do branqueamento dos corais, a questão das mudanças climáticas, do aquecimento, das águas, tudo está interligado e vai respingar em todos, né? Nas espécies, em nós, diminuir consumismo. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Então, as campanhas, esse ano nós vamos trabalhar com a campanha junto com a ALPSA, né? Que a associação é latino-americana, vai ser uma campanha grande, estamos estruturando a campanha ainda para ver o lançamento, e vai trabalhar com o tráfico de animais, então nós vamos pegar e deixar bem livre para as instituições zoológicos e aquários poderem ver no seu acervo o que eles têm, que é mais traficado, de acordo com a sua região, com o seu bioma, para que eles possam trabalhar. Mas a gente, depois, quando começar a divulgação, vai ter algumas espécies que vão estar mais ali na logo, né? Vocês vão ver na continuação. Mas, basicamente, é esse, né, o panorama. Ah, que legal, eu já estou ansiosa por essa campanha. A gente sabe que vivemos em um ecossistema onde tudo está super interligado e que a nossa espécie tem uma influência muito grande em tudo que nos cerca, né? Inclusive questões como essa do tráfico ou como o aquecimento global, que são coisas que influenciam diretamente no trabalho dos zoos e aquários, né? Porque quanto mais a destruição de um habitat ou a perseguição de uma espécie, maior o número de animais que precisam de abrigo. E a educação ambiental acaba entrando exatamente aí, né? Na conscientização. É um processo, né? Um processo de mudanças, de olhar para o meio ambiente, de observar. Um parênteses, né? Eu estou trabalhando com os alunos lá da escola, terminei um ciclo de palestras com toda a parte da área, né? Do 6º ao 9º ano, falando sobre a FEICOM, que é a Feira do Conhecimento, para dizer para eles como é que é feito um trabalho com método científico, o que tem, quais são as etapas de um plano um plano, enfim, de pesquisa. E coloco, a primeira coisa é a observação. E é isso que está faltando na questão da educação, a educação ambiental, é esse olhar do nosso público, é o parar um pouquinho, respira, sente, né, a natureza, observa. Então, eu coloquei até o exemplo, assim, uma das professoras fez uma reciclagem lá, arrumou o jardim da escola, então tem mais plantinhas, tem florzinha, eu digo, começa na observação. Quem vai partir? Um exemplo de trabalho para a feira, né? Para a FEICOM, o jardim da escola, o antes e o depois. Eu sempre tento puxar para essa área da biodiversidade, da área do meio ambiente. Então, assim, alguém já percebeu como o jardim da escola mudou? Tem mais diversidade de flora? Isso não atrai mais espécies, mais animais, borboletas, abelha, alguma coisa assim? Tem que ter esse olhar, o pesquisador tem que ter esse olhar, né, para observar e a partir dali criar uma situação, ver o tema, a situação, problema, criar as hipóteses, enfim, fui falando, e eu digo, alguém já tinha percebido isso? A maioria não, alguns notaram que o jardim estava mais bonito e tudo mais. É essa questão de trazer, muitas vezes, a gente precisa fazer isso aqui, né, aquele insight, olha para cá, tá aqui, as coisas estão acontecendo. Então, a educação ambiental é isso, essas provocações. Um outro exemplo que eu uso, eu não sei se a Samantha participou, em 2016, eu participei de um dos congressos da ASAB, e que foi em João Pessoa, em Paraíba. E lá tinha uma apresentação da Vivi Rachid, que é uma educadora, bióloga também, e eu me encantei, eu trabalho a apresentação dela, e eu comecei a aproveitar enquanto eu estava no ZOO, para as minhas palestras, e pós-ZOO na escola. Então, tinha um exemplo, digamos assim, ela falava dos biomas, as espécies, o que é retirado na natureza de matéria-prima para para obter algum produto, e o impacto que isto causa, né, naquele bioma da natureza, e que faz com que muitas espécies percam o seu habitat e muitas vezes acabem parando nos zoológicos, chegando aos zoos. Então, tu faz essa questão eu digo assim, viagem comigo agora nessa questão. Tamanduá Bandeira, bioma dele, um dos biomas, Cerrado. Quando nós vamos trabalhar a questão das pilhas, aí o zinco entra na composição dela. Onde tu acha o zinco? Em regiões lá do Cerrado. Aí ele é extraído.
o habitat do tamanduá-bandeira fica como? Quanto mais pilhas tu for usando, mais matéria-prima vai sendo retirada da natureza. Esse animal vai ficando sem habitat, vai tendo cada vez mais contato com, né, com as pessoas nas cidades, no urbano, e muitos acabam parando nesses espaços, né, que fazem esse acolhimento. Então, eles vão ficando sem habitat. Então, tu mostra a tua responsabilidade. Então, vamos diminuir o uso de pilhas, vamos usar as pilhas recarregáveis, vamos achar alternativas, porque aí tu mostra todo o processo. Eu acho que os educandos precisam demonstrar que a gente mostre o ciclo e por que respinga em nós, e por que nós somos partícipes disso, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, não é assim o nós aqui e as espécies flora e fauna lá, tudo separadinho. Tudo está conectado. E é essa conexão que nós precisamos mostrar para eles que faz sentido. E o trabalho dos zoológicos, a educação ambiental, que é oferecida, ela mostra isso. Eu acho que o papel dela é cada vez mais mostrar isso, ressignificando. Então, aproveitando o próprio projeto do Zoo de São Carlos, das esponjas, que eu me lembro que uma das educadoras do Zoo de Sapucaia perguntou como é que funcionava, ela se encantou. Eu mandei, Samantha, o link com aquilo, né? E até eu fico preocupada, porque eu uso muito aquelas esponjas e eu digo, e depois tu descarta. Onde fazer isso? Qual é o impacto? Isso para um projeto na escola é bem importante. E quando aí o professor vai no zoo, ele vai ver que, olha, realmente, olha isso. Então, acho que assim, tem que ter esse olhar, tem que ter esse movimento dos zoológicos para além do nosso quadradinho também, que é o zoo ou o aquário. Nós temos que mostrar que faz sentido e fazer muita parceria com as secretarias de educação e de meio ambiente das nossas cidades, para fazer esse elo, porque nós, como para multiplicar, assim, não temos braço para tanto, né? Nós somos o início, talvez, na pontinha ali, né, um dos braços, mas isso tem que fazer circular, né? Tem que fazer circular, escola, outros espaços, e zoológicos, aquários, tudo fazendo essa interface, né, essa conexão. Então, esse das esponjas eu achei bem importante, tantos outros trabalhos que nós vemos que tem e que o público muitas vezes desconhece, porque eu vejo isso nas escolas, dos professores, porque eu estou lá, e conheço do outro lado, porque enquanto participando do comitê de educação, nós temos uma ideia do que está ocorrendo por aí, né, nos zoos e aquários. E nós vemos, assim, a importância que tem esse trabalho, só que eu acho que ele tem que ser muito mais divulgado. As pessoas têm que conhecer o que os zoos fazem, os aquários. Né? Então, por isso que eu disse que é da importância, uma das membros do nosso comitê diz, nós temos que participar mais, o ensino, o EMPEC, que é um evento que também, né, da divulgação científica, do ensino de ciências, podemos levar trabalhos das instituições, porque muitos não conhecem, muitos têm preconceito e não visitam os zoos, talvez a partir daí comecem a visitar, ou um aquário, com outro olhar, porque esse aqui é o importante, e tem muita parte agora social, que nós estamos trabalhando, né, nessas questões. Então, para além disso, tem trabalho que tu faz com a comunidade, para respeitar aquela espécie e não sair matando, né, nós temos projetos bacanas aí do tamanduá, do tatu, canastra, com a questão das abelhas e do mel, né, nós temos aí o trabalho das onças do Iguaçu, que também fazem um excelente trabalho com a questão de trabalhar com os produtores, com os fazendeiros, para preservar as onças, né, fazer trabalhos que eles também possam gerar renda, mas que não impacte na vida dessas espécies. Então, um outro trabalho que eu fiz na escola foi pegar todos esses projetos, eu me lembro, assim, eu peguei dos papagaios, cada dia eu ia com uma camiseta, porque eu tinha uma camiseta para cada dos congressos, das minhas participações. Então, dos papagaios, do tatu, da anta, e o sistema urubu, que era do atropelamento da fauna, que tinha cartilha. Então, eu fui pegando, eu tinha uns seis projetos diferentes de educação ambiental, desses espaços não formais e tudo mais, e levei para os alunos, fiz palestra na escola, fui mostrando vídeos sobre a biodiversidade, falando sobre a ZAB, sobre o comitê de educação, dizendo que tem pessoas que estão sim preocupadas, que estão fazendo, que eles também podem, né? Então, é começar a trabalhar, e eu aposto muito na educação infantil. Então, nós temos que começar a trabalhar desde os pequenos, porque com eles tu consegue maior conexão, maior atenção,
e tu planta, que nem eu digo, aquela sementinha. Tem uns que já estão em outros adolescentes e tudo mais. Tu consegue também, mas é um pouco mais difícil, porque o assédio das mídias, de outras coisas, né, é muito grande. Então, é isso, tu tem que aproveitar todas as oportunidades, e os zoológicos têm que aproveitar isso para trabalhar. E para isso tem que ser valorizado também, né? Sempre se disse que o carro-chefe dos zoológicos e dos aquários, né, é a educação ambiental. Então, nós temos que apostar mais, investir mais, termos mais estagiários, olha aí, né, Samanta, a própria Dani, e fazer cada vez mais e multiplicar, porque o projeto não pode ser de pessoas. A Inacira se aposenta, sai, acabou o projeto. A Samanta sai, acabou o projeto. A Dani sai, acabou, sabe? O projeto não pode ser de pessoas, ele tem que ser um projeto para que, quando outra gestão, né, porque ainda mais os zoológicos municipais, às vezes muda a gestão, tiram pessoas ou deslocam, enfim, e às vezes se perde projetos riquíssimos. Tu não precisa inventar a roda, tu pode usar projetos e ampliar, expandir, modificar aqui e ali, mas dar continuidade. Acho que é muito isso. Bom, Inacir, eu ia finalizar fazendo uma pergunta, né, sobre o que você acha que ainda pode melhorar nesse nosso trabalho, mas também acho que você já contemplou um pouco disso daí, né? A questão do apoio, de ter mais gente da educação ambiental, ela ser uma coisa institucional, né? Ela ser uma coisa por si só e não uma coisa de pessoas. E eu acho que isso resume muito bem o caminho que a gente gostaria que isso tomasse, né? E eu queria finalizar primeiro parabenizando o seu trabalho, que eu achei incrível, assim. Tudo que eu ouvi você falar, eu achei maravilhoso. E quero deixar aí um espaço aberto para vocês duas, se quiserem completar com mais alguma coisa, fazer alguma finalização. Então, só complementando, né, as palavras da Inacira, os projetos e os trabalhos de educação ambiental nas instituições zoológicas, né, elas têm que ter uma continuidade, né, Inacira? Exatamente. Importante, porque, a exemplo da nossa campanha de esponjinha, ela nasceu lá em 2014, com base na campanha que os zoológicos fizeram. Não sei se você se lembra, mas era a Copa do Mundo, o mascote era o tatu. A campanha que os zoológicos aderiram foi os zoológicos e aquários pela redução dos gases poluentes. Você se lembra disso, mas sim, a campanha da esponjinha, ela nasceu exatamente aí nesse período. E junto veio, né, com essa campanha, veio o ciclo Siete também. Sim, que veio a contribuir, então, né? Então, a nossa campanha hoje, né, que também já completou aí 10 anos de campanha da coleta de esponjinha, ela nasceu nesse período. Então, é um trabalho continuado, né? Então, se um dia a Samanta sair, a Dani vai sair, alguém do Parque Ecológico de São Carlos vai continuar esse trabalho, assim, eu espero que seja, né? Porque nós não somos eternos, a gente vai curtir a aposentadoria, mas tem que ser trabalhos continuados, não pode parar. E no meu ponto de vista, né, a educação ambiental, ela é a principal ferramenta, eu diria que uma das mais importantes para divulgar os trabalhos dos zoológicos. Exato. Né? Apesar de todo o trabalho de conservação, que é importantíssimo, mas ele não acontece se não houver a educação ambiental. Exatamente. Né? Ela faz a ponte, né? Exatamente, principalmente dentro das comunidades onde os zoológicos e os aquários estão inseridos. Exato. Né? Então, queria agradecer aí a oportunidade, esse prazer imenso de estar conversando com você, né? Saudades. Saudades, muitas. Saudades, mas é muito bom ver você atuante, trabalhando e plantando a sua sementinha. Isso é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho desenvolvido como educadora na rede de ensino de Sapucaia, quanto no Comitê de Educação Ambiental. E só para quem não sabe, a gente falando ASAB, a ASAB, né, para quem não sabe, é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, né, que tem aí a missão de agregar e buscar melhorias, né, no ambiente dessas instituições para realizar aí um trabalho de excelência pela fauna, né.
Então, só para esclarecer aí para o pessoal o que é a ASAP, que Realmente, a gente falou. faltou. Eu engrenei, a gente fala com conhecimento e esquece, né, de fazer a explicação. Exatamente. Mas é isso, eu quero agradecer também o convite da Samantha, agradecer a ti, Dani, por, né, estar conduzindo esse bate-papo, e dizer que realmente a mensagem que fica é que nós possamos nos unir todos, né, espaços formais, não formais, todos, né, as instituições e continuar, nunca perder a esperança, porque alguns dizem, não adianta, não vou fazer mais nada, não tem mais jeito. Não, nós temos que fazer, é que nem o beija-flor pegando uma gotinha de água para apagar o incêndio, cada um fazendo a sua parte, no montante, né, nós vamos ter os resultados. Modificar nossas ações, diminuir o consumo, comprar de instituições que sejam parceiras, trabalhar a sustentabilidade nos espaços, nos zoos e aquários, para mostrar, porque senão a gente fica fazendo um discurso e, na realidade, as pessoas vão lá, mas não fazem, então é mostrar essa coerência, né, trabalharmos juntos, e eu acho que o trabalho da associação, do comitê de educação da Associação de Zoológicos e Aquários, ela é bem importante, né, porque ela vai conseguir ir mapeando também e vendo o que cada um está fazendo, e eu acho que é unir as forças e divulgar, não ter vergonha, ninguém está se aparecendo, mostrando o que é feito. Exatamente. E isso precisa ser mostrado, né, Samantha? Não é competição, é mostrar para que outros exemplos sejam seguidos. Eu acho que bons exemplos têm que ser seguidos e darmos continuidade com convicção. Estou fazendo a minha parte, vou fazer a diferença, para alguém vai aproveitar. E aí, deixar, né, vamos vendo e nunca desistir. Nunca desistir. Inspirar, né? Inspirar, exatamente. Inspirar outras pessoas. Exatamente. E compartilhar, né? E compartilhar, porque ficar para nós e ninguém mais faz projetos sozinhos. Nós temos que formar redes de parceria. Eu acho que isso é o mais importante. Tá? Então, agradecer mais uma vez. Adorei participar. Me perdoem, falei muito e falei muito rápido, de repente. É o meu primeiro podcast. Então, talvez debutei, e talvez quem estivesse ouvindo, né, ficou muito rápido, mas é a ansiedade de poder compartilhar e dividir com o público, né? Minha gratidão. Então. Tem muita informação, né, Inacira? A gente quer falar, né, Samantha? Tem muita coisa para compartilhar. Exatamente. Às vezes, agora, né, saindo aí do nosso podcast aí, a gente tem tanta informação para passar, e às vezes a gente faz os treinamentos dos voluntários lá no parque, e eles me dão aí 2 horas. E essas 2 horas viram 4, se deixar viram 6, se deixar mais um pouco viram 8. Porque exatamente. É muita experiência, muita coisa que a gente quer passar para essa moçada aí que está entrando agora, que está começando agora, né? Exatamente. Então, a gente acaba extrapolando mesmo, não tem como. Educador, professor, gosta, fala bastante. É isso mesmo. É isso, meninas. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a presença das duas. Foi uma ótima troca de experiências. Tenho certeza que quem vai estar escutando a gente aí também vai gostar muito de ouvir. E aqui a gente encerra, né, esse nosso pequeno projetinho de podcasts daí da Semana do Ciclo 7, comemorando esses 10 anos aí do Ciclo 7 e da participação do Parque Ecológico de São Carlos nessa iniciativa. E ficamos por aqui. Quem sabe até uma próxima.